Queridos, vamos à exposição da palavra. Podem abrir as suas Bíblias no texto de Mateus, no capítulo 18, e nós leremos a partir do versículo 15. Nós vamos começar lendo do 15 ao 20. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Pai, que o teu Espírito Santo revele esta palavra aos nossos corações, que nós sejamos transformados por ela, que através desta revelação a gente se torne mais parecido contigo, Jesus. Amém. Queridos, Jesus chegou em Cafarnaum, na Galileia, e aí a partir de uma pergunta que os discípulos lhe fizerem sobre quem é o maior no reino dos céus, ele passou a trazer alguns ensinamentos a respeito do seu reino. E quando chega nesta parte do texto, ele começa a explicar sobre o perdão. E o perdão como viabilizador da unidade da igreja, como a providência que Deus deixou para que quando irmãos entrassem em conflito, quando irmãos se atritassem, quando irmãos se ofendessem, como deveriam proceder. E presta atenção que a questão não é se isso acontecer, é quando isso acontecerá. E quantas vezes já aconteceu também. O perdão, ele é o viabilizador, aquilo que faz com que a igreja caminhe junta, com que a igreja caminhe unida. Na semana passada, o pastor Davi pregou a respeito de como andarão juntos se não estiverem em concordância. E nem sempre nós concordaremos a respeito de todas as coisas, mas as nossas discordâncias podem chegar num ápice de impedir a caminhada, de impedir o andar, pode travar tudo por conta de uma discordância. Nós podemos chegar no ponto da separação, nós podemos chegar no ponto do afastamento, da desunião, da desagregação, da dissensão, da divisão. E conforme o pastor Evert pregou na semana retrasada, quando nós não caminhamos em unidade, o Senhor não ordena neste lugar a sua bênção. Salmo 133 diz que quando os irmãos caminham em unidade, é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Neste mês, nós temos falado sobre comunidade, nós temos falado sobre unidade, temos falado sobre comunhão. E eu confesso que eu tinha planejado pregar a respeito de comunhão e de unidade no Antigo Testamento, porque as 2 primeiras pregações que vieram neste mês foram no Novo Testamento. Então eu considerei pregar no Antigo Testamento, mas na semana passada o Senhor veio e falou que gostaria que fosse pregado este texto. E falou, prega a respeito deste texto. Então é por isso que nós estamos falando a respeito de Mateus 18, um texto tão conhecido. É muito interessante que no capítulo 18 do texto, Jesus adverte quanto ao que deve suceder a nós quando nós agredimos alguém, quando nós ofendemos uma pessoa. E a Bíblia é muito reta de dizer que é preferível que a gente pegasse uma pedra de moinho, prendesse ao pescoço e fosse lançado ao mar. Dentre outras coisas que são faladas no capítulo 18, ali ele fala a respeito daquele que agride, daquele que ofende.
E agora, quando a gente chega aqui no capítulo 19, neste ponto, Jesus está tratando com aquele que foi ofendido, com aquele que sofreu o dano, sobre qual deve ser a sua atitude. Presta atenção que nós, geralmente, quando nós somos ofendidos, a nossa atitude é de orgulho, de autocomiseração e de maledicência. Quando a gente é ferido, quando a gente é machucado, a gente tem uma tendência a pensar assim: ele pisou na bola, ou ela pisou na bola, então ela tem que vir atrás. A gente se coloca numa posição encastelada. E a gente fica pensando: a pessoa que pisou na bola comigo, logo a iniciativa, quem tem que vir atrás e conversar comigo foi a pessoa que pisou na bola. Mas isso faz parte da nossa cultura egoísta. Não do que a palavra de Deus diz. Quando a gente está ofendido, a gente se fecha para aquela pessoa, nós tratamos com frieza, com distanciamento ou com aquela cordialidade rasa. Isso é orgulho. Nós ficamos elaborando sobre a nossa própria dor, sobre o nosso próprio sofrimento, e normalmente a gente se coloca num papel de vitimismo. Nós somos a vítima. E aí, então, nós pendemos para a autocomiseração. E quando nós temos a oportunidade, aquele coração judiado, elaborando sobre a sua própria dor, quando o nosso coração está assim, a gente tem uma tendência de, na primeira oportunidade que temos, de conversar com alguém a respeito do assunto, a gente fala mal daquela pessoa. O quanto aquela pessoa não é confiável, o quanto aquela pessoa nos magoou, o quanto aquela pessoa nos ofendeu. Quem aquele fulano pensa que ele é para me tratar desse jeito? Quem aquele Beltrano pensa que eu sou para agir desta maneira comigo? E isso é maledicência. Esse ciclo é horrível e ele nos leva a adoecer. Promove divisão, promove desunião e promove afastamento. No texto que nós lemos, Jesus vai nos ensinando que ninguém é coitadinho de ninguém e que vitimismo com ele não vai colar. Quando nós nos dispomos a ficar chorando a respeito das nossas próprias dores, nós endurecemos o nosso coração e nós impedimos a comunhão, a caminhada da unidade. Deus não se agrada. E aqui justamente ele nos ensina como agir quando a pessoa que foi ofendida passou do ponto da ofensa e agora está promovendo desunião, está promovendo discórdia, seja na igreja, e o contexto aqui é de disciplina na igreja, mas pense em todos os nossos relacionamentos, porque nós somos igreja fora destas quatro paredes também. Pense no contexto de trabalho, dentro da sua casa, na sua família. Preste atenção que Jesus aqui não está tratando com o ofensor, ele está trabalhando o coração daquele que foi ofendido. No versículo 15 é muito interessante, porque o texto nos orienta que quem foi ofendido é o que deve tomar a iniciativa. Justamente o contrário daquilo que a gente costuma fazer. Porque quando pisam na bola com a gente, na nossa posição arrogante e orgulhosa, a gente pensa: é aquela pessoa que tem que vir falar comigo. Porque seria considerado da nossa parte uma humilhação se aquela pessoa, além de ter pisado na bola, eu ter que ir lá falar com ela. Nem sempre a pessoa que nos feriu tem consciência do que fez. Nem sempre a pessoa que nos magoou sabe que nos magoou. E assim sendo, quando alguém nos provoca dor, antes que aquela dor se transforme em mágoa, em uma raiz de amargura no nosso coração, a Bíblia orienta que nós vamos até aquela pessoa e a gente fale o que aconteceu. Isso fala sobre tratar de uma forma mais restrita, fala sobre a gente tratar no bastidor, sem deixar dar uma proporção demasiada, sem fazer alardes. É como se chegasse no irmão ou na irmã e falasse assim: você teve esta atitude comigo, e essas palavras me feriram, essas palavras me machucaram. Eu gostaria que você soubesse, foi essa a sua intenção? E você dá a oportunidade para a pessoa de se redimir. Porque nem sempre a pessoa sabe que nos feriu.
muitas e muitas e muitas vezes. Corações vão ficando endurecidos e feridentos, e a pessoa nem sabe o que é que aconteceu. A gente vai se fechando em relação a alguém, às vezes em relação ao cônjuge. Mulheres, quantas vezes o marido nem tem noção do que falou, do que deixou de fazer, ou alguma coisa. E normalmente é assim, você pergunta para o marido se está tudo bem, o que, que ele vai falar? Está tudo bem. Aí você pergunta para a mulher, como é que está? Você quer saber como é que um casamento está, gente? Pergunta para a mulher. Porque o homem vai falar, está tudo bem. Normalmente é assim, o homem fala, está tudo certo, está tudo bem. A hora que a mulher começa a falar, o marido até se interessa. Não, pera que agora eu estou até descobrindo coisas que eu não estava nem sabendo. Nem sempre a outra parte sabe o que aconteceu. Nem sempre a outra parte sabe que aquela palavra tocou num ponto nevrálgico da sua história ou da sua vida. Talvez a atitude do outro, quem saiba, seja: meu irmão, me perdoa, eu não sabia. Eu não sabia disso. Então me perdoa por isso. Ou quem sabe, se ele talvez estivesse procedendo de uma forma a chamar a sua atenção, e a hora que você chega lá para falar, olha, você me ofendeu, ele fala, pois é, mas eu tive essa atitude porque você também isso. Não era para ser assim, mas pode acontecer. E aí nós temos a oportunidade de nos enxergarmos. No final das contas, o objetivo é que ambos reconheçam que falharam, que se perdoem mutuamente. É assim que acontece? A gente é muito orgulhoso. A gente é um bando de miserável. Meu Deus! Quantas situações seriam evitadas se nós tivéssemos um pouquinho mais de humildade? Nem sempre as pessoas enxergam aquilo que está óbvio para a gente. E o que acontece é que isso pode se tornar uma conversa de autojustificativas. E a situação vai tomando uma proporção, vai escalando a situação. E aí então, no versículo 16, a Bíblia recomenda que se essa conversa privada não é suficiente, então você chama uma ou duas testemunhas, para que possam participar daquela conversa. O ponto, nesse caso, é que o ofendido conversará com uma ou duas pessoas. E aquelas duas pessoas já estarão oferecendo para ele uma perspectiva diferente, talvez. Porque a nossa dor faz com que a gente dê uma proporção distorcida, muitas vezes, daquilo que de fato aconteceu. É por isso que a Bíblia fala, então convida uma ou duas pessoas. E é tão interessante esse ponto aqui, que olha o que o texto diz. No versículo 16. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. A gente ali se torna vulnerável. Porque a ideia é que crentes sejam vulneráveis à disciplina da igreja, ao discipulado bíblico, ao discipulado de Cristo. A ideia é que todos se enxerguem e que todos arquem com aquilo que foi sua responsabilidade e vida que segue. O coração fica resolvido, o sorriso não fica forçado e o aperto de mão de fato é feito com alegria. Por que nós trazemos as pessoas de fora? Para dar a devida proporção, para fazer todo mundo se enxergar. Agora, quando nem mesmo um ajuntamento de duas ou três pessoas resolve, então no versículo 17, a Bíblia diz que então deve ser levada a situação à igreja. Quando a pessoa ofendida resiste à disciplina da igreja, a palavra de Deus diz que deve ser levada à igreja. No nosso caso, nós falamos, vão aos pastores. Conversem juntamente com os pastores.
E se a pessoa insiste na sua obstinação, a Bíblia fala que esta pessoa deve ser tratada como pagã ou publicana. Isso significa tratar mal a pessoa? Claro que não, de forma alguma. A Bíblia fala que a pessoa deve ser considerada como alguém que não recebeu ou que negou a revelação do Espírito Santo, porque o perdão é um ato de fé. E por isso a pessoa não pode ser considerada pertencente à comunhão, já que está insistindo em resistir ao próprio Espírito Santo. Tanto o pagão quanto o publicano são idólatras. Por isso a palavra de Deus orienta desta forma. E quando a gente chega no versículo 18, diz assim: com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Esse versículo fala sobre a autoridade espiritual que Deus concede aos seus filhos para tomarem decisões na terra quanto à disciplina da igreja no corpo de Cristo em concordância com o céu. Aqui na igreja a gente só reconhece aquilo que o céu já determinou, aquilo que o Senhor já estabeleceu. E presta atenção por isso nos tempos verbais. O que a gente ligar na terra já terá sido ligado lá no céu. E aquilo que for desligado na terra é porque no céu anteriormente já foi desligado também. A igreja reconhece aquilo que foi estabelecido no céu. A igreja é sensível à vontade de Deus, aquilo que o Espírito Santo deseja, inclusive para falar se pertence ao corpo de Cristo ou não. Agora percebe a seriedade disso? A que ponto a obstinação pode nos levar? E por quê? Porque Deus nos concedeu um ministério de reconciliação. Então, todo cristão não tem justificativa para permanecer irreconciliável. Todos nós que recebemos a revelação do Espírito Santo, recebemos também o ministério da reconciliação. Nenhum de nós tem justificativa para permanecer irreconciliável com alguém. Isso fala da fé, unidade da fé, isso fala da unidade do propósito, e isso fala da unidade da oração. A unidade entre irmãos é algo tão sério, é tão importante, que Deus está falando, por exemplo, no versículo 19, que quando dois irmãos concordam a respeito de alguma coisa na terra, o céu está ouvindo. A palavra concordar no original é sinfoneu. Sinfoneu no original grego vem daí a palavra sinfonia, da música, que quer dizer o mesmo som, que quer dizer concordar quanto ao som, estar em harmonia, e isso fala de unidade. O texto diz que existe uma probabilidade muito maior do Senhor nos atender quando a igreja está orando. Não existe uma oração feita pela igreja que o Senhor não escute. Quanto ao atender, faz parte da sua soberania. Ele decide. Mas todas as orações feitas pela noiva são ouvidas pelo noivo. Quantos de nós buscamos uns aos outros para orarmos juntos? Normalmente a gente se reúne e é uma bênção. Quantas vezes a gente se reúne para um café, para sair comer uma pizza, para bater um papo e assim por diante? E que tal a gente se reunir simplesmente para orar também? Vamos nos reunir para fazer o quê? Vamos orar. Não tem problema algum ter comidinha, a gente gosta. A gente gosta da mesa. Cristão gosta da mesa e é bênção. Mas que delícia a gente também se reunir para orar. Aí na sequência, Jesus afirma que onde se reunirem 2 ou 3, onde houver um ajuntamento da igreja em seu nome, ali ele vai estar também. E é algo muito interessante que Deus está em todos os lugares. Não existe um lugar onde Deus não esteja. Ele está em todos os lugares. Mas por que que justamente nessa passagem ele faz questão de falar ali eu estarei? Porque ele faz questão de marcar a sua presença. Porque a Bíblia diz
que quando 2 ou 3 se reúnem para reconciliação, para viabilização da unidade, para manutenção do corpo de Cristo, o próprio Senhor faz questão de se manifestar e marcar a sua presença, porque a gente não é da união, a gente é da treta, a gente é da divisão. Por causa da nossa natureza caída, nós somos mais propensos ao sectarismo. Nós somos mais propensos à discórdia. Nós somos mais propensos ao bate-boca. Essa é a natureza caída. O perdão é algo tão difícil porque ele é alheio à natureza humana. Então Jesus fala, eu me manifestarei sobrenaturalmente, a fim de que a unidade do meu corpo seja preservada. Só através do perdão é possível a reconciliação plena. Só através do perdão, pessoas podem caminhar reconciliadas com o Senhor e uns com os outros. Uns com os outros. O perdão é quando nós abrimos mão da nossa justiça e abraçamos a Cristo, que é a justiça de Deus. Perdão é para gente humilde, não para orgulhoso. Orgulhoso não pede perdão. Orgulhoso não libera perdão. E é por isso que ninguém sente de perdoar. Não tem a ver com os nossos sentidos. O perdão não tem a ver com emoções. O perdão não tem a ver com sentimentos. Perdoar é a escolha da fé, de um coração compassivo. É uma atitude de fé. Todo aquele que pede perdão ou libera perdão o faz por amor a Deus. E aí quando a gente chega no versículo 21, vamos ler o 21 e o 22? Depois de ouvir tudo isso, Jesus estava expondo para os seus discípulos. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Será que o perdão é questão de matemática? Será que perdão é questão de cálculo? Pedro tinha entendido a repreensão. E ele também tinha entendido a respeito da disciplina aplicada ao ofensor. Ele tinha entendido a necessidade de perdoar como sendo parte fundamental de todo o processo de reconciliação. Ele entendeu que ele deveria buscar a reconciliação plena perdoando aquele que porventura viesse a ofendê-lo. E é por isso que ele expressa dessa maneira um número para Jesus. E ele pensa que ele está sendo bem generoso. Ele fala assim, Senhor, quantas vezes então eu vou ter que perdoar o meu irmão? E ele acha que na sua generosidade, que ele está extrapolando, ele fala assim, até 7 vezes. Porque afinal de contas, é o número da perfeição. É o número do descanso. É o número sabático, então 7 vezes. Até 7 vezes, então. E daí então, Pedro, achando que está sendo generoso, Jesus responde, 70 vezes 7, Pedro. 70 vezes 7. Pedro tinha entendido a importância do perdão, mas ele não tinha compreendido ainda a parte essencial do que significa perdoar. Parece que ele viu o perdão como algo mensurável. Ele viu o perdão como algo quantitativo e não como qualidade. William Hendrickson, um teólogo de 1900, disse que a pergunta de Pedro soava como se o espírito do perdão fosse uma mercadoria que pudesse ser pesada, medida e contada, como se o ato de perdoar pudesse ser parcelado pouco a pouco, até um limite bem definido, e se esse limite fosse atingido, então a distribuição do perdão deveria cessar. A gente faz isso. A gente fala, dessa vez eu te perdoo. A gente faz conta. A gente faz conta. A gente fala assim, dessa vez eu te perdoo.
Pedro colocou limite no perdão. Aos casados, perdoar o cônjuge 7 vezes é suficiente? Aos filhos, porque a gente pega no pé, né? Então, aos filhos, perdoar o papai e a mamãe 7 vezes é suficiente? Aos pais, perdoar os nossos filhos 7 vezes é suficiente para que a paternidade seja bem-sucedida? Claro que não. Claro que todo mundo aqui já perdeu as contas. Quando Jesus falou a respeito de 70 vezes 7, ele fez de uma forma que ficasse clara a qualidade abundante e incontável do perdão. Jesus lhe respondeu 70 vezes 7, não no sentido literal de 490 vezes, mas no sentido de ensinar que o verdadeiro perdão jamais poderá ser contabilizado. É quando nós dizemos, quando dizemos que dessa vez a gente perdoa, mas na próxima não, fica essa ameaça velada, do tipo, dessa vez eu perdoo, mas na próxima não. Nós não estamos limitando a pessoa, porque a pessoa vai continuar pisando na bola com a gente, se assim ela decidir. O que acontece é que nós estamos limitando o nosso coração. A gente coloca limite para o nosso próprio crescimento, quando a gente fala, dessa vez eu perdoo. É a gente que fica limitado. Uma vez que esse limite é ultrapassado, a gente fica hostil, frio, ensimesmado, distante, agressivo, irritadiço, impaciente, ansioso. Você limitou seu coração e agora você está sofrendo. Onde já se viu? Quem fulano pensa que ele é? Onde já se viu? Quem cicrano pensa que eu sou? Não pode me tratar assim. Nós ficamos reativos e a gente acaba adoecendo. De manhã eu contei esse testemunho e vou repeti-lo agora. Evert e eu conhecemos um pastor muito querido. O Senhor já o levou, já está com o Senhor. Mas numa das vezes em que ele pregou, ele contou a respeito de uma oportunidade que ele teve de ser levado à casa de um homem riquíssimo em São Paulo, e ele, inclusive, pastor Paulinho, era lá de São Paulo, e ele foi visitar este homem, um empresário do Brasil, muito bem sucedido, dono de uma empresa fabricante de fogões. Ele foi convidado para ir visitar aquela família, e quando ele chegou lá, ele foi primeiramente recebido por um mordomo. E então o mordomo o levou até uma determinada parte da casa, e daí o filho deste empresário, um homem de uns 60 anos mais ou menos, o filho, o recebeu muito bem, e eles foram andando até onde este empresário estava sentado. E o Espírito Santo falou ao coração do pastor Paulinho, um deserto aqui de 40 anos. E o pastor Paulinho compartilhou conosco que ele foi olhando para aquela casa e ele foi pensando, meu Deus, se isso aqui é deserto, dada a opulência, dado ao luxo, dado a tudo aquilo que ele estava vendo, ele falou que ele olhava e pensava, meu Deus, se isso aqui é deserto, eu moro onde? E então eles chegaram até a sala onde este empresário estava com sua esposa, e este empresário estava sentado numa cadeira de rodas. E daí então, quando ele começou a conversar, cumprimentou o empresário, cumprimentou a sua esposa, e eles 4 se sentaram ali e ficaram entabulando uma conversa. E de repente, ele percebeu que a conversa era mais ou menos assim: meu bem, fale para o Júnior isso. Aí o pastor Paulinho falou, hã? E dali a pouco, o filho do empresário falou assim, mamãe, fale para o papai isso. E ela... E então, aquele empresário falava assim, meu amor, fale para o Júnior aquilo. 40 anos que pai e filho não se falavam.
por causa de algo que tinha acontecido na vida deles. O coração endureceu de tal maneira, que já tinha passado 40 anos e pai e filho não conversavam. E então, depois de toda a conversa que eles tiveram, e o pastor Paulinho contou para a gente a maneira como o Espírito Santo se manifestou naquele lugar, que pai e filho se abraçaram, houve perdão. Quando o pastor Paulinho estava indo embora para a sua casa, ele foi cumprimentar aquele empresário e ele o abraçou. Quando ele abraçou e levantou, o homem levantou junto. Aquele homem foi curado. E ele tinha ido parar naquela cadeira por falta de perdão. A falta de perdão pode fazer a nossa alma adoecer, mas porque o nosso corpo é uma unidade psicossomática. O nosso cérebro não é um chip dentro de um monte de carne. Porque nós somos uma unidade psicossomática. Tudo aquilo que acontece no nosso corpo afeta a nossa alma. E tudo aquilo que acontece com a nossa alma afeta também o nosso corpo. Vocês sempre me ouviram dizer que quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. E eu falei de manhã que agora vocês vão também me ouvir dizer que quem é bom de calcular no que tange ao perdão é ruim de perdoar. Quem é bom de fazer conta. Já tive que liberar perdão 7 vezes, 3 vezes. Essa é a 4ª vez que você está pisando na bola em relação a isso daqui. William Hendrickson ainda diz que Jesus utilizou a expressão 70 vezes 7 para mostrar que o perdão genuíno não reconhece fronteiras. O perdão é um estado do coração, não é uma matéria de cálculo. Não é uma matéria de cálculo. O pastor Davi certa vez disse um trocadilho, e ele falou que perdoar é perder. E é verdade. E a gente tem dificuldade com isso, porque a gente não gosta de perder. A gente tem dificuldade em perder. Quantos dizem, ele aprontou comigo ou ela aprontou comigo e agora eu vou lá, eu perdoo e vai ficar por isso mesmo? Que a gente quer que outra pessoa pague, né? Agora vai ficar por isso mesmo, eu fico aqui com a dor, eu fico com a dificuldade, eu simplesmente vou falar, está perdoado. E Jesus está falando, é isso mesmo. É isso mesmo, os meus seguidores serão conhecidos por essa atitude compassiva, incondicional. Não foi assim que Estevão falou? Quando ele estava sendo apedrejado, na hora da sua morte, o que ele falou quando ele estava olhando para os céus e vendo a Deus? Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não têm nem noção. Aí, a fim de explicar isso que ele tinha acabado de responder para Pedro, Jesus então traz essa parábola do credor incompassivo. Vamos ler? Porque agora vem uma ilustração daquilo que ele vem explicando desde o versículo 15. Versículo 23, capítulo 18. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava, sê paciente comigo e tudo lhe pagarei.
Mas ele não queria acordo. Ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes a cada um seu irmão. O perdão na Bíblia é retratado como um ato da graça divina, que envolve remissão, absolvição, restauração e reconciliação. Desde o Antigo Testamento, a gente se lembra dos sacrifícios que são ali descritos, sacrifícios expiatórios, apontando para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E no Novo Testamento, da mesma maneira, a obra redentora de Jesus Cristo e a Bíblia ensina que quando nós confessamos os nossos pecados e colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos perdoados, nós somos justificados. Está lá o texto de 1 João, no capítulo 1, versículo 9. A mensagem central do Evangelho é que o perdão de Deus está disponível a todos aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Só que além dessa dimensão vertical divina, também existe uma dimensão que é horizontal e humana. É por isso que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa relação divina e humana do perdão fica bem clara nessa parábola. Um rei decidiu acertar a conta com os seus servos. E tinha um que lhe devia 10.000 talentos. E como o servo não podia saldar a dívida, então ele ordenou que tanto aquele servo como toda a sua família fossem vendidos como escravos para saldar aquela dívida. Você já percebeu que quando uma pessoa está endividada, toda a família sofre as consequências junto? Inclusive dívidas morais e dívidas espirituais? O servo está a ponto de perder a sua própria vida e perder toda a sua família por causa de uma dívida que ele contraiu. Então ele implora para aquele rei, ele suplica para aquele rei que fosse misericordioso, que tivesse paciência com ele, para que ele pudesse saldar. 10.000 talentos era uma quantia extremamente alta, uma soma praticamente impagável para um só indivíduo. E é por isso o rei se compadece e perdoa aquela dívida e o deixa ir livre. E quando ele sai dali, ele agarra o seu conservo que lhe deve. E a Bíblia fala que ele começa a sufocá-lo. Agarra-o pelo pescoço e vai asfixiando. E ele ali está devendo, esse conservo lhe deve 100 denários. É interessante essa relação, porque Jesus poderia usar tantas figuras nesse momento, mas ele justamente está descrevendo e usando o verbo asfixiar. Esse verbo é usado num outro momento no Novo Testamento, na parábola do semeador. Quando a semente é lançada num terreno que tem espinhos, e a Bíblia fala que aqueles espinhos vêm sufocar a semente. É o mesmo termo que é usado. Uma pessoa endividada é uma pessoa que fica asfixiada. Dá até palpitação, sente falta de ar. Ela não consegue sair daquela situação, ela fica impedida de crescer por causa daquela dívida. Agora, não perdoar uma pessoa e ficar cobrando de tal maneira é ser como os espinhos que impedem uma pessoa de crescer. Não é para a gente ser espinho na vida de ninguém. Não é para a gente ficar asfixiando as pessoas. É para nós perdoarmos. Aquele servo estava estrangulando
o seu conservo, e quando ele lhe implorou, ele o lançou na prisão e falou: você vai ficar aqui até que essa dívida seja paga. Os outros conservos ficaram indignados, contaram para o rei, e o rei se sentiu pessoalmente insultado. As nossas situações com os nossos irmãos, quando a gente não resolve aqui, Deus não se agrada. É a mesma situação. Você tem um irmão na tua casa? Irmão da tua família? Que você tem aquela mania de vez em quando começa a se atritar, começa a se pegar, e chega uma hora que o pai e mãe fica de saco cheio daquelas tretas dos irmãos e fala: eu vou juntar vocês. Porque os dois estão lá se pegando, ainda mais se for no banco de trás do carro, numa viagem de 5 horas. Deus não se agrada. O rei se sentiu ofendido. O rei se sentiu insultado e entregou aquele servo perverso aos carrascos. Agora, vamos prestar atenção na proporção dessa dívida? Olha essa proporção. Eram 10.000 talentos para 100 denários. Queridos, cada um talento equivalia a 6.000 denários. Os 10.000 talentos que foram perdoados, portanto, seriam 60 milhões de denários. E porque um denário era um dia, era o valor de um dia de trabalho, equivaleria a 60 milhões de dias trabalhados, cerca de 164 mil anos trabalhando. Alguém consegue pagar essa dívida? A dívida do conservo era de 100 denários, trabalho de 100 dias. Mas a dívida que aquele servo tinha contraído de 10.000 talentos e tinha sido perdoada era de 164 mil anos trabalhando. 60 milhões de denários ou 60 milhões de dias trabalhando. Uma dívida impagável. E quando aquele rei perdoou o seu servo, ele sabia disso. O servo, no seu desespero, talvez não tivesse noção. Mas o rei, graciosamente, perdoou. E Jesus usa essa quantia exorbitante para ilustrar a graça de Deus, que perdoa dívidas muito maiores do que nós jamais poderíamos pagar. Quando ele morreu, perdoou todos os nossos pecados. E foi isso aqui que ele fez para conosco. Perdoou-nos uma dívida que nem com a nossa vida inteirinha não poderíamos pagar. Não seria suficiente. Nós adentraríamos a eternidade no inferno, entregues aos carrascos, e nós jamais conseguiríamos a quitação. Capítulo 2 de Colossenses, versículos 13 a 15, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, e cancelou a escrita de dívida ou a nota promissória, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus perdoou a nossa dívida de 10.000 talentos. Como nós não perdoaríamos os 100 denários dos nossos irmãos, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais? Percebe que a quantia que Jesus depositou na nossa conta, aquilo que ele nos creditou, é imensuravelmente maior do que os 100 denários que as pessoas nos devem. Se considerar isso como crédito, se eu tivesse 60 milhões de denários na minha conta, eu não estaria apta, faria para mim falta 100 denários.
A insistência em não perdoar somente se justifica pelo fato de que às vezes nós escolhemos, nós insistimos em sermos maus, em sermos perversos, em sermos impiedosos. Essa parábola demonstra o caráter egoísta e mesquinho do não perdoador. Que Deus tenha misericórdia de nós. Diante do Senhor, diante do Rei dos Reis, não perdoar significa insistir naquela natureza caída, na velha natureza, naquela que é escrava do pecado, quando Ele sacrificialmente já abriu as portas da prisão. E a gente insiste em ficar lá dentro, elaborando sobre a nossa própria dor. As portas estão abertas, mas nós insistimos em continuar preso. No versículo 34, não perdoar é uma ofensa pessoal ao rei. E ele entrega os não perdoadores aos carrascos, aos demônios, de acordo com o texto de Colossenses que nós acabamos de ler. Já viu que as pessoas que não perdoam tendem a ser perturbadas também? E perturbam, atormentam. Não estou falando a respeito de ficar possesso por conta disso. Eu estou falando que a pessoa escolheu não ter paz com Deus. Quando nós perdoamos, é porque nós escolhemos ter paz com Deus. A pessoa vai ficando atormentada. Em todo tempo, a memória daquela pessoa que ofendeu fica vindo na cabeça. A pessoa pode estar de frente para o mar, falei isso de manhã. A pessoa pode estar de frente para o mar, tomando uma água de coco, mas se lembra da pessoa que a magoou, se lembra da pessoa que ofendeu, e naquele momento começa uma descarga de adrenalina, de cortisol, e a pessoa vai ficando irritada, fechando a cara, e bravo, e mal-humorado, e estraga todo o passeio, do nada. Não. Lembrou que está dentro da prisão. Está de frente para o mar. Mas se lembrou que ainda está preso aos grilhões, porque resolveu ficar presa àquela pessoa pelo fato de não perdoar. Aí entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e a pessoa vai ficando cada vez mais perturbada com a situação. Aquela memória vem toda hora, e ela vai sendo deformada. Ela não percebe, talvez, o quanto aquilo vai fazendo com que ela se torne cada vez mais hostil, mais impaciente, mais agressiva. Fica com aquilo na cabeça. Provérbios 17, versículo 9 diz assim: aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que joga no rosto, em algumas versões vai estar escrito que traz o assunto à tona, separa os melhores amigos. No versículo 35, Jesus afirma que se nós não perdoamos os nossos irmãos, Ele também não nos perdoará e seremos lançados aos carrascos. Perdoar uma ofensa, perdoar uma dívida, pode ser uma das coisas mais difíceis a fazer, pode custar toda a nossa vida. Eu vou morrer se eu tiver que perdoar aquela pessoa. Mas é isso mesmo. Porque, afinal de contas, o Senhor nos chamou para um caminho de cruz. Um caminho de cruz. Quando nós perdoamos, além de nós continuarmos em paz com Deus, de acordo com o texto de Colossenses, a Bíblia fala que o inimigo não terá vantagem sobre a nossa vida, que nós não teremos perturbação, que nós não teremos tormento. Agora tem algo muito interessante, que nós citamos a oração do Pai Nosso lá de Mateus e também de Lucas. Você já parou para pensar que aquela dívida que talvez você não consiga pagar tem a ver com o perdão que você não libera? Não perdoo meu pai por causa daquilo que ele fez. Não perdoo a minha mãe. Não perdoo o meu filho. Não perdoo o meu pastor daquela época lá. Não perdoo aquele líder, não perdoo o professor, não perdoo o colega que fez bullying. Não sair de dívidas e não perdoar dívidas ou ofensas tem uma ligação direta. Porque o texto que é usado na oração do Pai Nosso
fala, e perdoa as minhas dívidas. A palavra dívida e ofensa é a mesma. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. São diversos os exemplos bíblicos nos quais Deus faz uso do dinheiro como um instrumento para nos disciplinar. Haja visto o texto de Ageu, por exemplo. Haja visto o texto de Ageu, por exemplo. No texto lá, no primeiro capítulo, vai dizer assim: vocês plantaram bastante e ficaram com expectativas de uma grande colheita. Esperavam muito e veio a ser pouco. E esse pouco, quando vocês levaram para casa, eu com um assopro o dissipei. E por quê? Porque está cada um correndo por causa da sua casa, enquanto a minha casa continua em ruínas. Quando nós priorizamos aquilo que Deus não prioriza. Quem sabe, não estou afirmando plenamente, mas quem sabe se a dívida que você não consegue pagar está ligada à ofensa que você também não perdoa. A evidência de que uma pessoa recebeu verdadeiramente o perdão dos seus pecados e de que ela é irmã em Cristo, de que ela nasceu de novo e teve as suas dívidas quitadas por Jesus, é porque o perdão que ela recebeu, ela oferece. Jesus nos regenerou através do perdão. Então, a evidência da nossa regeneração é que o perdão que nós recebemos graciosamente, nós também oferecemos graciosamente. É por isso que no começo do texto que nós lemos, a Bíblia diz que se alguém ofendido insiste em não perdoar, deve ser tratado como alguém que abandonou a fé, porque o crente perdoa. Jesus lhe deu um crédito de 10.000 talentos. Nós temos justificativa para não perdoar? Nós temos um crédito para perdoar infinitamente todas as pessoas que de alguma forma nos machucarem, nos ferirem, nos magoarem. Ainda sobre isso, William Hendrickson observa que a parábola do credor incompassivo nos ensina que os homens só podem ter certeza de que suas dívidas foram canceladas, se eles mesmos também cancelaram as dívidas daqueles que estão endividados em relação a eles. Isso significa que eles só podem experimentar a certeza do perdão se eles estiverem dispostos a perdoar as ofensas cometidas contra eles. Além disso, por parte daquele que foi perdoado, jamais deveria ser difícil perdoar, visto que a dívida que Deus lhe perdoa é infinitamente maior do que aquela que os homens lhes devem. Não perdoar é manifestar que não tem ideia do tamanho do perdão que recebeu, do tamanho do crédito que lhe foi outorgado.